Olha, ontem, quando nós encerramos o jornal aqui, 10h10 aproximadamente, eu mostrei para você aqui uma pesquisa ao vivo da rede CNN sobre a eleição americana. Nós saímos daqui com a Hillary, 49, e o Donald Trump com 46. Então, eu fui para casa, vamos impor, a Hillary levou essa. Quando acordei hoje, levei um susto. Né? Levei um susto quando disse, pô, Trump, você quer alguma brincadeira? Mas não é brincadeira, né? Eu queimei a língua, como a gente diz aqui entre os jornalistas. Você queimou a língua, falou que a Hillary ia ganhar e ela não ganhou. Bom, para a gente conversar um pouco a respeito disso, nós convidamos aqui o cientista político que está aqui conosco, o Ariel Fingueiruti. Ariel, muito obrigado pela participação. O Richard, que todo mundo já conhece, e o Nirlando também, que todo mundo conhece, estão sempre aqui. Bom, quero saber se foi só eu que queimei a língua ou algum de vocês também queimou a língua. O mundo queimou a língua. Talvez, né, Ariel, Richard, talvez nem o próprio staff do Trump acreditasse numa vitória. Nos Estados Unidos, o sistema é complicado, porque uma pesquisa como essa, que é uma pesquisa que dá um número genérico, não espelha a realidade do sistema eleitoral, que é você tem que vencer, ter os votos do colégio eleitoral suficientes. Às vezes você ganha no voto popular, como aconteceu, por exemplo, com o Al Gore, uma pequena diferença em relação ao George Bush no ano de 2000, mas você não ganha no colégio eleitoral, que são aqueles votos estado por estado. No caso do Trump, da eleição desse ano, ficou claro que alguns redutos fundamentais do colégio eleitoral, e que são aqueles estados que os americanos chamam de swing, os estados flutuantes, que votam às vezes com os democratas, às vezes com os republicanos, a pesquisa não fotografou o que estava acontecendo nesses estados. E esses estados, em peso, votaram e deram a vitória ao Trump. Então, eu cito, por exemplo, a Filadélfia, Pensilvânia, Ohio, a Flórida, Michigan, que é uma surpresa, que é um estado tradicionalmente mais progressista, mais afinado com o Partido Democrata. Então, esses estados acabaram definindo a eleição por uma margem enorme de votos, de uma frente enorme, que essa pesquisa genérica do voto popular não refletiu. Não. Ariel, qual é a sua avaliação? Bom, eu acho que a gente pode olhar para duas variáveis diferentes. Uma é o comportamento da opinião pública. Então, quando as pessoas foram perguntadas quem você acha que vai ganhar, a maioria dizia que achava que a Hillary ia ganhar. Mas quando as pessoas eram perguntadas em quem você vai votar, aí a situação era mais de disputa. Os dois candidatos estavam muito juntos? Muito juntos. Então, muita gente achava que a Hillary ia ganhar, mas dizia que ia votar no Trump. Então, eu acho que a opinião pública internacional olhou mais para a pesquisa de quem as pessoas achavam que ia ganhar do que, de fato, para quem as pessoas iriam votar, né? E isso a gente pode somar também a percepção das pessoas em relação à eleição. Quando as pessoas eram perguntadas, você considera que o Trump tem o temperamento correto para ser presidente dos Estados Unidos? A maioria dizia que não, que ele não tinha o temperamento correto. Outra pergunta, por exemplo, você considera que o Trump trata bem as mulheres? É um exemplo em relação a gênero para ser presidente dos Estados Unidos? Também mais da metade dizia que não. Então, a opinião pública olha para esses dados e tirou a conclusão um pouco precipitada que seria uma eleição fácil para Hillary, né? Além disso, os principais jornais apoiaram abertamente no editorial a Hillary. Isso também cria um pouco a sensação que a opinião pública apoiava a Hillary, né? Mas o voto popular mostrou um outro dado, né? E aí, de fato, o voto da classe média, principalmente do voto masculino branco, não é? Foi muito forte para formar a base do Trump. E, em compensação, a Hillary não conseguiu compensar isso com os votos dos latinos, das mulheres, né, dos negros. Agora, Richard, economicamente, o que ele prometeu?
Ele prometeu uma série de coisas e, ao mesmo tempo, as pessoas ainda têm uma série de desconfianças em relação qual que é o plano do Trump, né? Porque se ele cumprir o que ele prometeu, vai ter uma série de problemas. Mas se ele... Por exemplo. Por exemplo, ele com um discurso anti-globalização. Então, se ele rever acordos comerciais, tornar os Estados Unidos mais protecionista, pode ter um efeito cadeia no mundo muito ruim e muito ruim para a economia global. Ele também está focado naquelas indústrias mais tradicionais do petróleo, vamos regular, fazer o oleoduto que liga do Canadá a Estados Unidos. Então, assim, o discurso dele não cola muito com a realidade prática, porque a economia americana ela está indo bem. Então, eu trouxe até alguns dados. Por exemplo, desemprego está em 4,9%, a inflação está 1,5%. A taxa de juros entre 0,25% e 0,5%. Já estou babando aqui. Você está falando isso, eu já estou babando. O PIB crescendo em torno de 2% ao ano. Então, assim, o mercado imobiliário indo muito bem, o mercado de trabalho indo bem. Então, assim, a economia, assim, o pulso dela, se fosse medir como um paciente, está indo bem. Obviamente, você precisa de um ou outro ajuste, mas aí o discurso dele fala, não, agora a gente tem que se tornar mais protecionista, temos que focar na indústria que está largada. Só que aí tem aquela história, né? Que indústria que é essa, né? Porque a indústria que agora está despontando é de alta tecnologia, chamada indústria 4.0, altíssima tecnologia. Não voltar, por exemplo, o discurso que ele faz para as indústrias automobilísticas. Você vai ver o robô lá, você não precisa mais de 200 pessoas. O robô lá, e a indústria 4.0 é interessante que chega o ponto que é o robô conversando com outro robô e eles mesmos se resolvem sem interferência. Então, assim, é um paradoxo, né? E, ao mesmo tempo, se ele não consegue entregar isso para essas pessoas que ele prometeu, né? Ele começa a ter uma certa instabilidade política também. Então, eu até comento assim, eu trouxe alguns pontos. Aí a gente vai. Que é como se fosse a Via Crucis. A Via Crucis de Trump que ele vai ter que percorrer já de cara em 2017. Bom, mas o que muda no país? É indiferente a mudança, na opinião de vocês? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu acho que muda bastante. Muda bastante? Muda bastante. Tanto no sentido ideológico, quanto no sentido de pensar a base eleitoral, a formação do mapa da estratégia eleitoral de cada partido. Pô, ele ganhou na Flórida. Eu imaginava que ele fosse perder na Flórida, porque acho que os imigrantes cubanos votaram. 60%. Não, os imigrantes cubanos votaram nele. Os imigrantes cubanos da Flórida continuam lutando a Guerra Fria. Continuou na Guerra Fria. Eles não querem, aliás, que eles não querem conversa com Cuba, então? O problema deles é que eles querem derrubar o regime do... Inclusive porque o Trump disse que iria rever essa abertura com Cuba. Toda essa abertura que o Obama fez... Ele pode voltar. E paradoxalmente, os russos estão comemorando a chegada do Trump como um fim da Guerra Fria. Então, alguém está mentindo aí nessa história. Agora, os latinos da Flórida votaram em peso, com exceção dos cubanos, votaram em peso na Hillary. Então, é o seguinte, ali também há latinos e latinos, né? Há latinos e ladinos. Você vê, por exemplo, eu estava olhando o mapa da eleição por condados, né? Porque eles, por exemplo, o Texas, é claro que seria uma vitória do Trump, esperada a vitória. Mas todos aqueles condados, aquelas cidades, os distritos que estão na fronteira, que, portanto, seriam os distritos afetados pelo tal muro que ele quer fazer, votaram na Hillary. Então, tem alguns detalhes curiosos, né? Quer dizer, nem tudo. Quer dizer, eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que essa eleição tem menos a ver com a economia, porque a economia está navegando ali um curso de cruzeiro e tal, e mais a ver com uma redefinição ideológica. Existiu uma pesquisa que saiu um mês atrás, da Pew Research, que é uma empresa séria, e que apontava que quase 7 entre 10 americanos estavam muito insatisfeitos da vida. Era uma coisa assim, visceral, estava com raiva das instituições, de se sentir excluído do jogo político. E isso parecia não estar sendo capitalizado pelo Trump, que ali era o caldo de cultura do Trump. E, no final, ele capitalizou isso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo para voltar daqui a pouquinho, né?
com os nossos convidados, né, para a gente poder entender um pouco melhor, então, a respeito aí da evolução dos Estados Unidos diante, né, da vitória do Trump. Já já a gente volta. Olha, nós estamos aqui com os nossos convidados. Ariel, eu queria te fazer uma pergunta direta. Por que é que os russos comemoraram a vitória do Trump? Pois é, isso foi muito explorado pela campanha da Hillary, né, mostrando até essa ideia de que os russos estariam financiando ou apoiando indiretamente o Trump, né? E também tem um dado que é um fato, que o Trump em nenhum momento ele criticou a Rússia, né? Seja no caso da Síria, seja, digamos assim, como um país e a sua política externa. Então, ele em nenhum momento ele criticou isso. Mas eu acho que o que acontece é o seguinte, o Trump, ele se espelha no Putin como uma espécie de líder forte que ele pode se espelhar para construir a sua presidência nos Estados Unidos. Entendo. Então, de certa forma, ele está dizendo assim, eu vou ser o Putin versão USA, versão americana, né? Então, o Putin funciona para os russos, eu vou funcionar para os Estados Unidos. Mas isso não deixa de ser muito preocupante, porque revela um viés autoritário, né? Mas será que ele não tem um congresso lá nos Estados Unidos para pegar no pé dele, que o Putin não tem lá na Rússia? Ou tem, mas é frágil? Então, mas também eu acho que a mudança do mapa eleitoral americano mostrou que, em boa medida, quem foi eleito agora segue mais uma linha do Trump, que é uma linha mais populista, que não é conservadora. Então, aquilo que ele estava dizendo sobre o Texas, por exemplo, é muito importante, porque o Texas, tradicionalmente, é um colégio eleitoral conservador. Republicano. Então, republicano. Então, para ganhar no Texas, você tem que ter uma plataforma muito conservadora e conseguir, de fato, provar que você é um conservador, não é da boca para fora. Entendo. Você tem que ter um histórico, você tem que ter uma agenda conservadora, né? E o Trump, ele não segue essa cartilha, essa doutrina conservadora. Ele é muito mais populista, inclusive no sentido econômico da ideia de populismo. Então, a relação dele com o Congresso, eu acho que vai ser muito mais populista do que conservadora.